A paz de Deus, mais uma vez. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Quem sabe o tema de hoje? Isso. Bom, nós vamos falar sobre o cristão e o posicionamento político. Domingo que vem, né? Que é o primeiro turno. Então, domingo que vem, nós vamos estar votando. E nós, como igreja, temos a nossa responsabilidade e o nosso dever, nosso compromisso. Então, quando fala em política, né? A gente já fica um pouquinho armado, inclusive até no nosso post lá do Facebook, lá embaixo alguém já escreveu assim, não concordo. Nem falei nada ainda, o cara já não concorda. Independente do que fale, eu não concordo. Né? Então a gente já anda algumas pessoas já andam armadas, né? Abra sua Bíblia. Lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, 1. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Amém? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Vou ler mais uma vez, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Bom, vou citar aqui alguns pontos, vou falar do posicionamento cristão e a política. É claro que você não precisa concordar com tudo que eu venha falar, mas fica atento àquilo que nós temos pensado, àquilo que temos conversado. Na primeira parte, vou falar sobre alienação política. Na segunda parte, vou falar sobre política partidária, sobre consciência política, sobre influência e, por último, posicionamento cristão. Tudo isso em alguns minutinhos. Irmãos, nós somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nosso reino é dos céus. Porém, nós estamos nele. Esse mundo, ele não nos atrai. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Mas nem por isso a gente vai ficar alheio ao que está acontecendo nele. Por isso que a gente precisa pensar como é que está sendo a nossa relação diante desse mundo que nós estamos vivendo. E é claro, focando hoje, como é que está sendo o nosso posicionamento político diante da realidade que nós estamos vivendo. E aí cabe aqui duas perguntas. Uma relação de indiferença, tanto faz, ou uma relação mesmo que busca
transformação. A igreja não foi chamada para viver exclusa da sociedade. A gente não é um gueto evangélico, uma tribo, onde vamos criar uma realidade só para nós. A nossa vida cristã, ela não é uma vida privada. O que é uma vida privada? Vamos chamar aqui dessa vida privada uma vida onde nós pensamos coisas que só estão relacionadas com a igreja, com a gente. Mas a vida cristã, aquilo que serve para nós acreditamos que é para todo mundo, que é para toda a criação. Eu, quando leio teologia, quando estudo teologia, eu acredito numa teologia pública, onde a teologia dá respostas para o mundo, para a criação, e não só para a igreja. Eu acredito que na Bíblia estão as respostas para aquilo que o mundo, para aquilo que as pessoas estão procurando. E é por isso que eu entendo, nessa linha, onde eu estudo, onde nós estudamos, não é uma teologia privada, mas uma teologia pública, onde o Evangelho, sim, ele pode trazer respostas para a nossa nação. Principalmente hoje, porque nós, evangélicos, temos grande influência na política. A galera quer estar aqui falando com a gente. Os políticos querem os nossos púlpitos. Os políticos querem os pastores. Os políticos querem estar no nosso meio. Eles querem ganhar a gente de qualquer forma. Nessa hora, todo mundo é crente. Todo mundo é evangélico. Todo mundo quer ganhar nós, porque sabe o peso, a influência que nós temos. E aí, irmãos, a gente tem que pensar muito. Porque senão a gente vai ser enganado. Como muitas vezes somos enganados. Porque o cara vem aqui e compra a gente. O cara vem, compra e compra muitas pessoas. Então, vou citar aqui alguns pontos que eu citei sobre o nosso posicionamento cristão na política. O primeiro ponto é um posicionamento de alienação, onde você não sabe, não está nem aí, ou não quer. Olha, eu não quero saber de política. Por que você não quer saber, irmão? Porque todo mundo rouba, só tem ladrão, só tem bandido. Estou decepcionado com a política. Estou decepcionado com os políticos. Não quero mais nenhum envolvimento com a política. Então eu me coloco como neutro. Vou dizer que eu estava nessa neutralidade. Até conversei com algumas pessoas em particular. Vou dizer que eu mudei, tá bom? Então, para você que eu conversei em particular, eu saí da neutralidade política. Porque é uma ilusão, né? É uma ilusão. Não dá para eu lavar as minhas mãos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por mais que é um voto só, por mais que é a minha posição, eu entendi. Estou falando por mim. Eu entendi que eu preciso escolher os meus candidatos. Então não dá para... Por quê? Porque se eu continuo na neutralidade política, eu vou estar contribuindo para que aquilo que eu acho que não está bom continue. E então eu preciso tomar uma posição. Então muitos de nós ficamos nessa neutralidade. Vamos deixar como que está. Vamos deixar aí. Deixa que os outros votam. Deixa que os outros tomem as suas escolhas. Então, meu convite a você é sair dessa posição de alienação. De uma pessoa que está despreocupada com a política, que não assiste horário político, que não... Então, você não precisa assistir hoje horário político, né? Já passou essa época. Você vai lá no YouTube lá e você escolhe, enfim. Então, vamos melhorar aqui. Uma pessoa que não quer pesquisar. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos saber, nós precisamos escolher. A gente precisa ter a nossa consciência. É fundamental, é importante.
Olha o poder que nós temos, o peso evangélico hoje na eleição. Bom, segundo ponto, política partidária. O que é a política partidária? Eu vi aqueles recortes de vídeos, né, de vídeo, o cara na igreja falando, olha, ninguém aqui nessa igreja vota no PT. Se você votar, não sei se é verdade ou não, mas enfim, se você votar no PT, você está excluído da igreja. Né? Aqui todo mundo é Bolsonaro ou outra coisa, não sei. Mas uma igreja onde coloca uma política partidária. Política partidária, você defender uma ideia, um partido, uma ideologia. Irmãos, na cosmovisão cristã, ou seja, na visão cristã, não cabe uma política partidária. Às vezes eu ouço alguém falando assim, não é possível um crente ser de esquerda. Ok, eu concordo com você. Só que está me faltando ouvir, não cabe também um crente ser de direita, irmão. Porque a galera parece que crente tem que ser de direita. Ou crente tem que ser de esquerda, sei lá. Eu não consigo encaixar os valores do reino de Deus nem na esquerda, e nem na direita, e nem no centro. E aí a gente está lutando por um partidarismo que não está alinhado com aquilo que nós aprendemos de valores celestiais. Então, eu confesso para você, não sei se vale a pena eu falar isso ou não, mas já estou falando. Tem um olhar crítico quando alguém fala assim para você, olha, um crente não pode ser um esquerdista. Mas por que você está me dizendo isso? Porque eu tenho que ser da direita? Será que é por conta disso? Ao mesmo tempo que eu não preciso ser da esquerda, eu não preciso ser da direita também. Eu não preciso ter um partidarismo. O nosso olhar para o mundo, irmãos, está muito além do que essas questões. Existem esses fatos que a gente precisa olhar, como a pobreza, como a má distribuição de renda. A gente precisa olhar. Só que a gente olha ainda coisas a mais. E aí não vai caber. O que eu olho a mais não cabe nesse partidarismo. E aí nós temos que tomar cuidado para que a nossa visão política não se torne um ídolo. E aí a gente vai pensar que a salvação do mundo, o mundo vai tomar jeito se o meu candidato ganhar. Se o meu candidato vencer. Olha, o mundo vai... Qual que é o primeiro domingo do mês? Me ajudem. 2. Então, dia 2 de outubro, o destino do Brasil vai ser decidido. Poxa, irmão. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua visão? Qual que é a lente que você olha o mundo, irmãos? A lente que nós olhamos o mundo é a palavra de Deus. A gente interpreta as situações, os acontecimentos do mundo através da palavra de Deus. Essas pessoas estão colocando aí, se tal pessoa ganhar, eu vou embora do Brasil. Que bom que você tem dinheiro para ir, eu vou ter que ficar. Eu vou ter que ficar. Vou ficar aqui orando, intercedendo. Vai com Deus. Eu fico com Ele aqui. Se você tem condição, tudo bem, eu não tenho. E também não tenho chamado para isso, para sair. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque muitos desses valores partidários estão envolvendo a igreja cristã. E tem separado a igreja cristã. Tem separado. Poxa, um irmão vai ficar bravo porque o outro vai votar em outro candidato. Cadê a democracia, meu filho? Cadê a democracia?
Nossa, mas como pode você votar em tal candidato? Ué, ele não tem o direito de votar, mas ele é crente. Ué, mas ele está enxergando que é aquele candidato que ele acha que vai votar. Então quer dizer que crente só vota em crente, é isso? Vamos votar aí no Emael, né? O democrata cristão. Ué, se crente vota em crente, a gente vota no democrata cristão. No Emael. Não é verdade? E aí muitos de nós estamos brigando, porque a gente vai votar em A, em B, em C. Hoje um monte de gente quer votar no Enem, agora é tarde querer votar no Enem. Não adianta, a galera... Eu vou falar que quando eu era adolescente, eu tirei meu título com 16 anos, eu votei no Enem, gente. Tenho orgulho em dizer que eu votei no Enem. Só que eu votei porque eu achava ele engraçado, né? Você vê, não dava valor naquela época. Mas eu votei no Enem, eu posso ostentar isso daí. Minha idade está... né? Agora a gente deve pensar, irmão. A gente deve pensar que o que nos une é muito maior do que um partido, do que um candidato. O que une a igreja de Cristo é muito maior do que uma ideologia política. E a galera está se separando por isso, irmãos. A gente precisa entender que foi a cruz de Cristo, foi o sangue de Cristo que nos uniu aqui, ó. Agora eu vou me separar do irmão, porque o irmão vai votar no outro cara que eu não vou votar. Não faz sentido, eu vou brigar com o irmão, porque ele vai votar em um cara que eu não vou votar. O voto é individual, é meu. Só que isso não vai me separar de você, não. Espero que você não fique triste por eu não votar em quem você vai votar, decepcionado comigo, porque eu não vou ficar decepcionado com você. Porque eu vou respeitar o seu direito. Eu só peço para você, não coloque esse cara como um ídolo, como alguém que vai salvar e transformar o Brasil. Você nem conhece ele, você nem sabe quem ele é. Você não precisa colocar esse cara como um ídolo. Você não precisa. Você não precisa. A gente não precisa ter um partidarismo político, porque os valores do reino não cabem nesse partidarismo. Terceiro ponto. Estou caminhando bem aqui no tempo. Consciência política. Todos nós devemos ter uma consciência política. Fale assim, olha, eu preciso ter uma consciência política. Por quê? Porque nós estamos na polis. Nós estamos na cidade. Toda comunidade precisa ter uma consciência política. Carlos aí, eu acho que o mais próximo da antropologia, a comunidade mais distante, mais longe, que nunca conviveu aqui com a nossa civilização. Eles vão criar ali uma forma de governo. Então, todo lugar precisa existir uma consciência política. Uma forma de governo precisa ser estabelecida, é natural, é uma organização. Então, a gente vive em comunidade, a gente precisa ter essa consciência política. Agora, eu posso optar em ser um ativista político ou não. Se eu opto por não ser um ativista político, eu ao menos preciso ter uma consciência política. Porque o cara vai querer o seu voto. O seu voto vai influenciar. Ou não, a sua neutralidade também vai influenciar. De alguma forma você vai influenciar. Mas você fala, mas só eu, gente. É voto por voto.
É um por um, não tem essa. Cada um vai fazendo a sua parte e vai escolher lá o candidato. Então nós precisamos ter essa consciência política. Agora, se ele quiser ser um ativista político, ok, ele vai se preparar, ele vai estudar, ele vai entrar na política, mas nem todos vão lá e entram no ativismo político. Agora, da onde vem a nossa consciência política? A nossa consciência política, ela vem da ética cristã. A nossa consciência política vem da ética cristã, dos valores do Evangelho. Então, aquilo que eu tenho como consciência para a polis, para a cidade, vai partir da minha consciência, da minha ética cristã. Porque aquilo que eu acho certo ou errado tem a ver com a minha visão bíblica. Aquilo que eu acho que convém tem a ver com a minha visão bíblica. Então, a minha consciência política vai estar alinhada à minha ética cristã, e a minha ética cristã está alinhada aos valores cristãos. Martin Luther King, que lutou lá pela desigualdade racial, pelos direitos civis, porque não existia, só tinha para os brancos, não tinha para os negros. E ele entendeu isso através da lógica cristã, irmãos. Através da ética cristã. Ele escreveu assim: a covardia coloca a questão, é seguro? O comodismo coloca a questão, é popular? A etiqueta coloca a questão, é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? E chega a uma altura em que temos que tomar uma posição que não é seguro, que não é elegante, que não é popular, mas temos de fazer porque a consciência nos diz que essa é a atitude correta. Então a gente não vai pela estética, pelo comodismo, pela covardia. O que a minha consciência política vai impactar o mundo? Eu não preciso, é claro que eu posso ser um ativista, mas se eu não for um ativista, se eu tiver uma consciência política, eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, vamos aprender a viver como cidadãos. Porque a igreja, irmão, ela beneficia muito a nossa cidade. Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar aqui rapidinho. No meu antigo trabalho, tentando ajudar uma família, resolver uma questão de uma família, anos tentando consertar, e de repente, aquela família encontra Jesus. Pronto. A família entrou nos eixos. Jesus restaurou a família, o casal, os filhos.
E ali a gente, com o nosso suporte técnico, acadêmico, suporte na área de saúde, na área social, não era suficiente. E aí aquela pessoa tem encontro com Jesus e muda tudo. Olha como os valores do reino de Deus, ele impacta a nossa sociedade. Então a igreja ensina para o mundo, ensina para a polis como ela deve viver. A igreja ensina para o mundo quais são os verdadeiros valores que a sociedade ela precisa ter. E aí sim, irmãos, é por isso que nós não podemos ficar só aqui no nosso gueto, na nossa esfera privada. A nossa vida deve ser manifestada ao mundo. A nossa vida, o evangelho que nós vivemos é para o mundo, é para todas as pessoas. A igreja sim, irmãos. Ela deve ter resposta para a cultura, para a pobreza, para aquilo que o mundo está se perdendo. Em nós está essa resposta. Quarto ponto, a influência. Então, olha, não podemos viver alienados, não precisamos ter uma política partidária, precisamos ter uma consciência política e precisamos pensar na influência. Tem um livro, se você se interessa por esse assunto, o Carlos deve conhecer, do Gruden. Está certa a pronúncia? Política segundo a Bíblia. Política segundo a Bíblia. Olha o que ele fala. Ele fala que o papel da igreja, olha o que Gruden fala, o papel da igreja deve ser de influência e não de dominação. O papel da igreja deve ser de influência e não de dominação. Então a igreja é chamada para influenciar, para transformar. A igreja é chamada para impactar as vidas. Quando esse indivíduo, irmão, ele está transformado, ele impacta os outros, ele impacta a sociedade. O mal, ao contrário de muitas pessoas dizem, né? As pessoas falam que o homem é bom em essência. O mal está onde, irmão? Está no homem. Só no homem? O mal está na humanidade. Nós que corrompemos o meio. Nós que corrompemos a sociedade. Nós que corrompemos o sistema. O mal está no homem. Muitas pessoas dizem ao contrário. Lembra que eu falei da cosmovisão bíblica? Às vezes eu estou lendo alguma coisa, estou conversando e aí impacta na nossa cosmovisão. Olha, se você está dizendo que o meio influencia, tudo bem, eu concordo com você. Mas esse mal, ele é gerado no homem. Já está no homem. Esse mal passa para outros homens. E qual que é o papel da igreja? É influenciar. É influenciar. E onde a gente está errando? A gente está pensando que a gente precisa de alguém lá na política para lutar pela causa evangélica. Às vezes o cara chega para mim, tomara que, enfim, né? Todo mundo está assistindo. Então, pastor, um evangélico lá para representar a nossa causa, tal. Eu não preciso, irmão, na boa. É claro que é importante ter, porque se um dia tirar a nossa liberdade religiosa, mas a ideia dos caras não é essa, né? De alguma forma eu seria um partidário também, eu vou votar em alguém para trazer um benefício para mim, que eu sou evangélico, que eu sou cristão. E aí eu vou me apoiar em alguém para trazer uma mudança no mundo. Não, a gente não precisa de alguém lá na política para lutar pela causa evangélica. É claro, que eu já falei, é importante ter. Precisa ter, é claro. Mas não para lutar pela causa evangélica. A gente não precisa disso, irmão.
Porque o Evangelho, ele é uma proclamação do Cristo vivo e ressurreto. O Evangelho é uma proclamação de você, lá do lado do seu amigo, morrendo de medo. O que eu vou falar para ele se ele me perguntar da Bíblia? O que eu vou falar para ele que eu não sei? É você que proclama. É você que fala de Cristo. É você que anuncia esperança. Essa é a mensagem que deve ser proclamada. É isso que vai trazer mudança no mundo. Você lá na escola, falando para o seu amigo, você acabou de conhecer a Bíblia, ou não sabe muito bem, mas você fala, olha, Jesus Cristo é demais. Jesus Cristo é o cara, Ele está mudando a minha vida, e Ele vai mudar a sua também. Essa é a proclamação do Evangelho. É disso que nós precisamos. Pessoas que representam lá na escola, na comunidade, no trabalho, no mundo, na família, em todo o espaço da sociedade. Nós precisamos que a Igreja de Cristo entenda o seu chamado de proclamar, de pregar, de anunciar e falar de Jesus Cristo, porque é só Ele que transforma, é só Ele que cura, é só Ele que restaura, irmão. Quem vai salvar o mundo? Quem morreu para salvar as pessoas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí a gente quer impor, me desculpa se você tem outra opinião, mas a gente quer impor uma cultura para as outras pessoas viverem. A nossa cultura. O nosso jeito. Não é imposição. Tem que ter um evangélico lá no Supremo. Tem que ter lá um cara tem que tirar aquela cruz, tem que orar lá no meio, tem que mandar as crianças orar lá na escola. Irmãos, olha o que Paulo falou. Lá em 1 Coríntios 2, 4, 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente não precisa obrigar a escola a fazer isso. A gente precisa pregar o Evangelho. E pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas se arrependerem dos seus pecados. Não fique preocupado, não. A gente está preocupado. Você viu agora o que está acontecendo? Você viu. Meu filho, vou dizer para você, vai ficar pior ainda. Fica preocupado com a sua posição, com a sua postura de crente, com suas horas de oração, com as suas horas de intercessão pelo mundo, pelas pessoas. Fique preocupado com isso. Fique preocupado com isso. Porque é através da nossa oração, da nossa posição, que essas vidas serão transformadas. Qual que é então o nosso posicionamento, caminhando para o final? O nosso posicionamento então não precisa ser de ter alguém lá para nos representar, de ter um cara que é crente, de ter um cara que, enfim, não, a gente não precisa disso. É claro que é importante para nós, mas a gente não vai colocar a nossa fé nessa pessoa. Vou dizer algo para você que não tem nada a ver com quem eu vou voltar ou não, mas por favor, antes de falar, não me interprete mal. Essa minha fala não tem nada a ver com quem eu vou voltar ou não, mas vou dizer para você que o único Messias que salva o mundo é Jesus Cristo. O único Messias que salva o mundo é Jesus Cristo. Não estou dizendo para você não votar nele. Estou dizendo isso, irmão. Só estou dizendo que se você votar nele, quem vai mudar, continuar, o Salvador do mundo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Pode votar nele? Fique à vontade. Fique à vontade. Você escolhe dentro da sua consciência. Mas não espere que ele vai salvar o mundo.
Não espere. Não espere. Coloque a sua confiança em Jesus. A gente não precisa de um poder estatal. A gente não precisa de um poder estatal para depositar nossa fé. Por quê, irmãos? Olha que Paulo fala também lá em 2 Coríntios 5, 18, 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. A gente precisa de poder no Estado para trazer uma mudança nesse mundo. Irmãos, nossa embaixada, nós somos embaixadores de Cristo. A nossa cidade está nos céus, é o reino dos céus. Nós estamos aqui representando a Cristo e dizendo ao mundo: mundo, se reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus, a esperança é Deus. Se é para ter um partido, seja o partido do reino de Deus. É esse valor que muda o mundo. É esse valor que muda o mundo, que muda o mundo. Nós agimos nesse mundo, irmãos, com o ministério da reconciliação. Nós agimos nesse mundo com o ministério da reconciliação. Por nosso intermédio, a palavra de Deus é pregada e anunciada. Por nosso intermédio, a palavra de Deus é anunciada a essas vidas. E aí eu repito, nessa nossa missão de reconciliar o mundo com Deus, não vai caber pensamento ideológico, não vai caber ideologias que as pessoas trazem para nós, não cabe, porque o nosso pensamento está acima dessas coisas. Aquilo que Deus tem mostrado para nós está acima dessas coisas. Você é uma embaixadora. Você é um embaixador de Cristo para reconciliar essa humanidade perdida ao Senhor Jesus. Ah, pastor, e se meu candidato perder? Você vai orar por quem ganhar, filho. A sua missão continua. A sua missão continua. Ah, mas eu votei nesse cara e esse cara não ganhou. A sua missão continua. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. A nação santa, o povo de Deus está vivo, irmão. O candidato A, o candidato B vai ganhar, vai perder, mas a nação santa está viva. A nação santa, o sacerdócio real de Deus está vivo para anunciar as grandezas de Deus. A sua esperança não vai acabar no dia 2 e nem vai recomeçar no dia 2, irmão. A sua esperança está viva. A sua esperança é Jesus Cristo. Não precisa ficar preocupado com aquilo que vai acontecer. Não precisa. A igreja precisa olhar para o chamado dela. Lá em Mateus 16, 18 diz: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não poderão vencê-la. Deus fala para Pedro: olha, Pedro, as portas da minha igreja estão edificadas sobre mim. Você, Pedro, é uma pedrinha, mas a igreja está edificada sobre mim, a pedra, a rocha. E a porta do inferno não vai poder vencer a igreja de Cristo. Você está com medo do quê? Aonde está a sua fé? Aonde está depositada a sua fé? A igreja de Cristo é chamada para influenciar pelo poder do Espírito Santo. A gente não precisa impor, fazer as pessoas engolir a nossa cultura, a nossa visão. A gente precisa pregar o Evangelho de Cristo. As pessoas precisam ouvir de Deus. E é o próprio Deus que vai restaurar essa palavra, restaurar a vida dessas pessoas. Então, independente de tudo que aconteça, você, cidadão brasileiro, cidadão dos reinos dos céus, embaixador, embaixadora, você foi chamado. Você foi chamado para anunciar aqui as grandezas de Deus. Você foi chamado para reconciliar esse mundo com Deus. Antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, por todos que exercem autoridade. Você gostando ou não, o seu papel é orar por aquele que vai estar lá, que vai assumir a nova função do nosso governo, para que tenhamos uma vida pacífica, tranquila, com toda a piedade e dignidade. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, apresentar o nosso país, apresentar também a nossa vida. Você ainda que não decidiu em quem vai votar, ore ao Senhor, pesquise, faça a sua escolha, mas mesmo assim continue orando. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar nós oramos pela igreja. Como a igreja precisa, Senhor, entender a sua real identidade, a sua real missão. Oramos por nós aqui, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em Guarulhos, Pai. Revela para nós a nossa missão. Que não possamos nos confundir com os valores do mundo, Pai. Mas que os teus princípios sejam claros para nós. Abençoa a igreja no mundo, no nosso Brasil, Deus. Que não venha se corromper, se vender por ideologias, por partidarismo, Senhor. Que a igreja brasileira venha se render ao teu reinado, ao teu senhorio. Que a igreja brasileira possa se entregar de fato a Jesus. E que nós possamos, Senhor, entender o nosso chamado e a nossa missão. Abençoe cada cristão, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa nos dar essa consciência política. Que estamos na polis, estamos na cidade. Não somos desse mundo, Pai, mas estamos nele. Com os valores éticos cristãos, nós precisamos influenciar essa cultura, influenciar este mundo. Independente do que está acontecendo lá fora, o nosso papel é continuar marchando, pregando o Evangelho, lutando pela causa de Cristo, Pai.
Senhor, abençoe, Senhor, os nossos políticos. Cada um, Pai, cada um, Senhor, esteja, Senhor, abençoando a vida deles, sustentando, dando graça, Senhor, e sabedoria, Pai. Abençoa as eleições, Senhor. Coloque as tuas mãos. Esteja à frente de cada brasileiro, Pai. Toma conta do nosso país, da nossa cidade, Senhor, do nosso estado. Em nome de Jesus. Nós somos a nação santa. Você é a nação santa. Nós somos. Eu sou, você é. Que Deus abençoe o nosso país, as nossas vidas e nos dê sabedoria. Amém? Enquanto louvamos ao Senhor, você vai ofertar a Deus. O Márcio vai entregar aqui a oferta. Oferte com alegria, com gratidão. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. Fracassou o inferno, Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Estenda sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Vá na paz de Cristo.